Olha só, nós estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio o pré-candidato ao Senado pelo PT, Wellington Dias. Boa tarde, pré-candidato, muito obrigado pela presença, por ter aceito o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, eu quero saudar aqui, Amadeu, em seu nome, aqui também toda a equipe, tá? Aqui é o time do Amadeu, aqui é primeira qualidade sempre, viu? Saudar aqui toda a equipe do Meio Norte, os que estão nos acompanhando, dizer que é um prazer muito grande e uma honra poder partilhar aqui desse momento. É o time da Meio Norte aqui. O time da Meio Norte. É o time da Meio Norte. Bem, eu quero começar com a avaliação aí dos números da amostragem, começando com a disputa que o senhor está envolvido, que é a do Senado. Olha, como foi lembrado ali no começo por você, a eleição é retrato, tá certo? A vida funciona como filme e a pesquisa é um retrato, é um momento aí do dia 16 ao dia 20, pelo que eu vi ali. Então, qual é o retrato daquela semana da posição dos pré-candidatos? O que eu examino é mais assim nessa linha do filme mesmo. Ou seja, hoje eu vi a publicação no jornal Meio Norte da pesquisa e peguei ali a memória ali pelo menos eu consegui de setembro para cá, tá certo? Não sei se tinha pesquisa antes. Em setembro, o pré-candidato Silvio Mendes aparecia com 41% no estado. Foi prefeito de Teresina, foi pré-candidato a governador, já foi candidato a governador em outra eleição. Ele aparecia em setembro do ano passado com 41%, agora 31%, 32% na pesquisa, sem levar em conta apoios, né? O pré-candidato Rafael Fonteles aparecia lá em setembro, né, com 16%, agora aparece aí 27%, 28%, então numa linha de crescimento. O Silvio aqui numa linha que representou uma queda, em torno aí de 10 pontos percentuais, e o Rafael uma subida, uma elevação aí de cerca de 12% aproximadamente. Então, isso reflete exatamente esse outro ponto que foi lembrado aqui. Ele é um nome ainda menos conhecido, eu não consegui visualizar como é que está o conhecimento sobre ele agora, mas era em torno de metade do eleitorado, 50%, 55%, os que diziam que o conheciam, mais ou menos 48%, a última pesquisa, eu estava dando uma olhada, que ainda não o conhecia, né? Então, o esforço, não é exatamente esse. E ele ainda nessa fase da pré-campanha, ela tem aí uma situação diferente. Você não pode pedir votos, você se apresenta como um pré-candidato, você pode discutir programa, é o que estamos fazendo aqui. O conjunto dos partidos, os pré-candidato estadual, pré-candidato federal, eu como pré-candidato ao Senado, o Rafael pré-candidato a governador, e também trazendo junto também a discussão sobre o nome do pré-candidato a presidente, Lula. Como foi dito, a eleição não tem jeito, ela é um time. E essa eleição, ela tem uma característica no nacional, que a tendência é também ter forte reflexão nos estados, e a polarização. Embora se tenham vários candidatos, mas no Piauí polariza entre Rafael e Silvio Mendes, e no nacional polarizou já há muito tempo entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. E aqui nós colocamos claramente o nosso lado, o lado desse grande líder que é o Lula, nessa chapa em que ele compõe com o Geraldo Alckmin, assim como o Rafael aqui com o Temístocles. Nesse trabalho interessante, eu estou viajando, fiz uma cirurgia esses dias, fiquei aí uma semana, né, sem poder viajar, mas voltei na partir de segunda-feira
Eu acho que há um sentimento muito forte no Piauí em relação ao Lula. Há uma lembrança, mesmo no país, eu estou acompanhando lá na coordenação nacional, há uma coisa diferente da eleição de 18 e até diferente de outras eleições de primeiro turno no Brasil. Quando a gente olha a região Nordeste, no primeiro turno, hoje o apoio ao Lula é equivalente a mais do que na maior vitória do segundo turno dele, de 2002, de 2006, enfim. Quando a gente examina também a região sul, que sempre, na última região, foi uma maioria grande, sul e sudeste, ali com uma maioria em favor de outros candidatos, especialmente o Bolsonaro, agora o Lula com maioria. Todos os estados do centro-oeste, aliás, desculpe, todos os estados do sudeste, São Paulo, então significa que houve uma boa compreensão da presença do ex-governador Geraldo Alckmin, né, que é um gesto que eu acho extraordinário, assim como Lula Zé Alencar, um líder dos trabalhadores, um líder dos empresários, que trouxe uma estabilidade, um programa, não é, mais de pactuação para o Brasil ali, 2003 a 2010, no governo dele, e agora um líder com quem ele concorreu à eleição de presidente, o ex-governador e ex-candidato a presidente Geraldo Alckmin, ali PT, PSDB, ou seja, e ele, vamos aqui fazer aqui, porque o Brasil está numa situação que precisa. Então, o senhor acha que é um sentimento que vai muito forte, né? Aí a eleição de presidente e a de governador vai junto, e a de senador também. Claro. Eu pedi para o senhor comentar a sua, né? Onde o senhor está envolvido aí de Senado. Não precisa só, vamos dizer assim, não é no automático, é preciso que haja um elo verdadeiro. A população, ela tem que perceber, tem que sentir, né? Então, o que tem aqui? O Rafael, desde criança, desse campo, tá certo? É um jovem, 37 anos, mas já uma pessoa que tem uma presença na política já há bastante tempo. Já era estudante quando já fazia campanha pró-Lula, que já desenvolvia. E aqui no estado, então, o que eu acho é que, à medida que ele se torna mais conhecido... Tá bem, o senhor já comentou aí o Lula com o Bolsonaro, o Rafael com o Silvio. Antes de eu passar aqui para o time, eu quero que o senhor fale da sua, os números, o que o senhor achou aí do Bom, primeiro, senhor gratidão a Deus, eu estou lembrando de mim, eu só tenho que agradecer. É uma responsabilidade grande, né? É claro, a eleição tem que ser tratada sempre com muita humildade, mesmo sabendo que há uma vantagem, muita humildade, muito respeito aos demais pré-candidatos. A minha avaliação é que aqui, quando a gente está numa posição como essa, mais cuidado ainda, né? Porque é danado para bater desespero do outro lado, é danado para armadilhas, é danado para que se tenha, ou seja, uma situação bem mais delicada. E o outro, quando a confiança é grande, também aumenta a responsabilidade desse elo, ou seja, são muitas pessoas. Eu vi ali que para o Senado, se a gente olha do ponto de vista de válidos, são cerca de 70% dos que declaram sua intenção de voto, que colocam ali, olha, se fosse hoje, eu escolheria você. Então, isso aqui vai ter sapato alto, já ganhou? Coisa nenhuma. Aí é que tem que trabalhar mais. Vamos seguir, tanto eu como o Rafael, todo o nosso time, nessa perspectiva, fazer uma grande bancada na Assembleia, uma grande bancada federal, enfim, pelo compromisso que a gente tem de um momento novo. Eu vejo hoje, claro, um reconhecimento aqui nessa pesquisa do trabalho feito, mas o povo quer mais, não é? Ele quer muito mais. Então, o que eu tenho dito para o próprio Rafael é isso, não é para ser eleito para fazer o que já fizemos, é para fazer muito melhor. Vamos girar, Ananias.
Olha, nós estamos nos encontrando a primeira vez, a primeira entrevista que o senhor concede aqui para o Jogo do Poder após deixar o cargo de governador e depois de 4 mandatos. Então eu queria aproveitar esse momento para questionar o senhor sobre o legado desses 4 anos de Wellington Dias, governador do Piauí, o que o senhor destaca? Olha, tem uma comparação. Esses dias, uma das revistas nacionais, me parece-me que a revista Exame, ela fez um mapa do Brasil comparando os estados como um país, né? Então, e faz uma comparação no início do século até o ano de 2020. Então, o Piauí era a Serra Leoa. Era a Serra Leoa do Brasil, o lugar mais pobre do mundo. E era, aqui internamente, o lugar mais pobre do Brasil. Mais pobre do Brasil. Então, quando traz para 2020, Serra Leoa avançou muito pouco e o Piauí hoje passa do Egito. O Egito dos faraós, o Egito lá, que já era desenvolvido lá muitos séculos atrás. Então, o nosso índice de desenvolvimento humano, que era 0,4, muito baixo desenvolvimento, isso aqui é um conceito internacional, passa para 0,7, que é alto desenvolvimento. Significa melhoria em educação, em expectativa de vida, em qualidade de vida e em renda. Então, poucos lugares do mundo alcançaram em tão pouco tempo o que o Piauí alcançou. Então, é um trabalho de muitos. Então, o legado, na verdade, é esse. Você imaginar o que era a fome no Piauí no início desse século e mesmo no momento de tanta fome voltando a crescer. No Brasil, 33 milhões que não consegue fazer a ração diária, a comida, o café, o almoço e a janta, como o Lula tem lembrado, e os municípios mais pobres do Brasil, agora divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, o Piauí não tem nenhum município. Eu tinha 16 lá atrás, agora não tem nenhum. Então, alguma coisa aconteceu. E é claro, sou grato aí, porque é um trabalho de muita gente. Líderes da política, líderes do setor social, técnicos, cientistas, pessoas que se dedicaram, pessoas da área dos empreendedores, ou seja, isso aqui é uma vontade do nosso povo. Uma outra pesquisa que eu vi recentemente, uma amostragem, e me parece do Vox Populi, muito semelhante. A autoestima, nós éramos um povo que tinha vergonha de dizer que era piauiense. A gente ia por lugar, tu é da onde? Ah, não sei. A gente tinha vergonha. Então, você vê, é o estado com a mais elevada autoestima do Brasil. Quer dizer, eu fiquei triste até no levantamento que eu vi também outro dia, porque o Rio de Janeiro, que era o que tinha a mais elevada autoestima, hoje é o que tem a mais baixa a autoestima do Brasil. E o Piauí com 92%, em 2 pesquisas, dizendo, eu tenho orgulho de ser piauiense, eu tenho orgulho de viver no Piauí. Então, isso é que eu acho que a responsabilidade é grande, porque é um patamar que não pode descer, tem que avançar, tá certo? Ele tem que avançar. Isso significa também um plano. Nós éramos muito atrasados em educação, o IDH, a educação era 0,3, era mais baixo do que a média. A gente só tinha 400 mil pessoas com ensino médio no Piauí, quando eu assumi em 2003. Então, passar para 1.300.000, 1.350.000, provavelmente não tem o dado ainda de 21, é extraordinário. Qual é o dado feio na educação? O número de analfabetos. Nós ainda somos um dos mais elevados do Brasil. Qual é o lado bom? Quis Deus que a gente pudesse ganhar aquela ação do Fundeb. Estamos investindo com 340 mil pessoas matriculadas. Se a gente, outro dia, fiz um levantamento, o Brasil inteiro não tem 340 mil pessoas neste instante fazendo alfabetização. Então, o Piauí colocando um investimento de 600 milhões, mais ou menos, para resolver, para dar uma oportunidade
a quem não sabe ler e escrever e, a partir daí, seguir estudando. Cito a infraestrutura. O que era a integração do Piauí? Queria uma divisão do Piauí, o estado do Gurgueia. Por quê? Porque era uma região esquecida, abandonada, desintegrada. Então, a gente comemorar todos os municípios integrados por asfalto, e agora, depois que tiraram a CID, deu um problema ruim na área das rodovias, mas com todo o dinheiro para a recuperação de toda a malha, tá certo? Rodoviária. Comunicação, né? Quer dizer, o Piauí, que um dia desse era no posto telefônico, liga para mandar chamar, agora é o estado mais conectado do Brasil, ou seja, com a rede de fibra, está comemorando agora 3 anos do Piauí conectado, 186 municípios integrados já com rede de fibra ótica, com mais de 10 megabytes de potência. Você imaginar isso é algo extraordinário. A parte de ter a descentralização na educação, eu, quando fui fazer ensino médio, na minha região inteira só tinha Oeiras, que tinha ensino médio, tá certo? A gente botou em todo lugar, ensino técnico em todo município, ensino superior em todo município. Agora o caminho é pós-graduação, né, para descentralizar. Saímos de uma região de saúde para 8 regiões de saúde, ou seja, alta complexidade, hoje presente em 32 cidades polos com altíssima complexidade, podendo fazer cirurgias complexas com UTI, enfim, em 8 regiões. Por último, assim, no social também. Então, aqui está um desafio. Qual é o desafio? É que quando a gente olha esses últimos 4 anos, e não é fácil nadar contra a maré, a gente empurrando o Estado para um lado e o governo nacional empurrando para outro, né? E a gente desestruturou vários programas, Pronaf, Minha Casa Minha Vida, mesmo Luz para Todos, elastecer o prazo, programa Água para Todos, programa... Você tinha uma linha nacional do governo federal e a gente integrava o Estado e isso fazia avançar mais aceleradamente. Eu acho que por isso que tem essa expectativa da importância do Lula de novo, ou seja, de poder voltar a integrar o Piauí ao projeto nacional e seguir acelerado. Então, é isso que eu vejo, não é, como principais pontos do nosso legado. Sabe? O senhor falou agora há pouco da relação do Estado com o governo federal. E hoje o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele foi preso numa operação justamente investigado por corrupção, por tráfico de influência. Eu queria que o senhor avaliasse essa relação do Estado com o governo federal a respeito da educação e avaliasse especificamente esse momento, né, de um ex-ministro de uma pasta tão importante investigado por crimes tão graves, que ainda podem ser confirmados ou não, mas só a suspeita já gera uma preocupação muito grande, né, sobre essa questão das verbas do FNDE, que é ligado ao Ministério da Educação. Olha, esses dias 2 notícias ruins. Uma, que o Brasil voltou 30 anos para trás, 30 anos, deu passos, voltando para 1992 em relação à renda. Veja que coisa, são décadas. A gente lembra eu quando estudava, não é, no ensino médio, eu falava da década perdida. Era uma década. Agora estamos falando de 3 décadas. 3 décadas o que aconteceu nesses últimos anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque voltou também o atraso para a velha política. A velha política. Eu cito sempre, eu já citei aqui, Freitas Neto foi ministro, Marcelo Castro, ministro, João Henrique Souza, ministro. E era ministro pensando em todos os municípios, todas as regiões do Estado, pensando, claro, no Brasil todo, que era ministro, mas no Estado, não é? O Marcelo, quando foi ministro da Saúde, para dar um exemplo, ele aumentou o repasse de dinheiro da saúde para 224 municípios, independente se é do lado dele, se não é, se é do partido A, do partido B. Né? Era assim, não é? Nos governos, não é? Da Dilma, do Lula, do Fernando Henrique, ou seja, do Collor, ou seja, independente de partidos, mas se mantinha uma política que a gente chama de republicana, uma política que termina a eleição, quem governa não vai governar só para o seu lado,
Então o Brasil voltou a essa velha política. E pior, com coisa ruim no meio. Então qual é o esquema? Não sei se vocês acompanharam, a gente teve aquela operação da Codevasf, e agora há pouco tempo nacional. O que estava em jogo ali? Um esquema que também veio para aquele esquema da educação dos ônibus, o esquema da educação para um monte de coisa, escolas, etc., em que se faz registro de preço nacional, faz uma concorrência nacional. O que a investigação está vendo? Superfaturada. Um ônibus que a gente compra aqui a 450 mil, lá é 600 mil. Então, prefeito, eu boto dinheiro aí para tu comprar ônibus, só se comprar dessa daqui, ó. Olha que coisa, certo? E só libera para o meu lado e só libera para o que vier para o esquema. Quer dizer, que é pior ainda. Isso leva um ministro. E aí eu quero aqui fazer, eu convivo lá em casa, sou católico, mas convivo com o povo evangélico, um povo sério, correto, adequado, que infelizmente se vê numa situação delicada, porque alguns dos seus, como o ministro, alguns pastores, enfim, se mete num negócio desse. Por isso que eu defendo, o que é de Deus é de Deus, o que é de César é de César. É isso que está colocado por Jesus Cristo, ou seja, o amar a Deus sobre todas as coisas, porque quem ama o dinheiro está nisso, tá certo? Então, cito um outro problema. Ontem eu recebi um grupo de prefeitos aqui no Piauí, e aí eu fui conversar com meus colegas ex-governadores ou atuais governadores, ainda tenho um contato com eles. Olha a situação. Ministério da Saúde. O Diário Oficial divulgou ontem, mas eu estou colocando aqui em primeira mão, porque eles foram me comunicar, esses prefeitos, que estão entrando na justiça, provavelmente essa semana ainda. Divulgam uma lista de liberações de dinheiro da saúde. Municípios de um lado. Ou seja, quem não é desse lado, tudo de fora. Então, você tem uma bancada federal do Piauí, de 10 parlamentares na Câmara, 3 no Senado. Então, quem é desse lado, sai. Quem não é, não sai. Olha que loucura. Ei, tu foi eleito para ser representante, do Brasil, do Piauí ou é de um grupo de pessoas? Não é? É claro que você trabalha pelo seu município, mas você leva coisas para as pessoas do município. Você trabalha para o seu estado, mas leva coisa para ações, obras, equipamentos, melhorias para quem é do estado. Então é uma coisa atrasada. De repente tem uma cidade grande que é 100 mil. O senhor disse, só os deputados pequena, e senadores que são da base do governo Bolsonaro é que tiveram acesso a essas verbas e que as verbas destinadas por eles foram liberadas no Ministério da Saúde. E só para os municípios que são alinhados. Olha que loucura ali. Botaram ali um de 100 mil lá, de 2 ou 3 ali. Ou seja, 78 municípios de praticamente, tinha 2 ou 3 ali que, pelo que eu conheço ali, não tem uma afinidade com parlamentares do nosso campo político, de outro campo político, mas o restante todo aqui. Aí, quando eu ligo para o Dantas, que é o governador lá, o Paulo Dantas, no Alagoas, com o Renan Filho, não, aqui em Alagoas estão fazendo do mesmo jeito. O Paulo Câmara aqui em Pernambuco estão fazendo do mesmo jeito. Quer dizer, isso está criando no Brasil agora um movimento no Congresso Nacional dos Procuradores. Ei, que Brasil é esse aqui? Dinheiro público é dinheiro dos impostos que o povo paga. É dinheiro para ser aplicado para todos. Por isso que o Lula corretamente defende governo Brasil para todos. Tá certo? Não pode ser para um grupo. Então eu estou contando isso para dizer que aqui. É uma vergonha esse caso da prisão do ministro, porque o que está em jogo é uma coisa ruim com o dinheiro da educação, gente. Dinheiro da educação. Um país que a gente está piorando indicadores também da educação, e não é só por conta da pandemia. Ela já vinha em 2019 dando sinais, né, de que as coisas estavam mudando. Está aí sufocando as universidades, os institutos federais, reajuste zero para os servidores públicos. Para quê? Para isso,
Vamos fechar aqui a nossa roda das perguntas. Ari. Gostaria de falar, muito boa tarde, ex-governador, sobre a carestia, a inflação e o aumento do preço da cesta básica. O senhor citou aí os 33 milhões de brasileiros que passam fome, né? Tem insegurança alimentar. Esse vai ser um dos focos da pré-campanha e da campanha do ex-presidente Lula. O que é possível fazer, no que foi que o atual governo errou? Foi a pandemia? Foi a política do ministro Paulo Guedes? Como o senhor avalia? Olha, Ari, olhando para você agora aqui, me veio uma frase, a memória me permita citá-la aqui. Tem o filme Aperte o Cinto, o Piloto Sumiu. Apertem o cinto, o piloto sumiu. Apertem o cinto porque o presidente não está sendo presidente. O Paulo Guedes, que era o posto Ipiranga, é como se não existisse o ministro da Economia. É como se não existisse, gente. Qual é a medida que o ministro da Economia adotou que a gente possa perceber que vai dar resultado para controlar a inflação? Qual a medida para baixar o juro? Qual a medida, pelo contrário, está adotando medida para ampliar o juro. Num momento de recessão, pré-recessão, crescimento muito baixo, no momento de desemprego, no momento de precarização, 40, você vê, eles alteraram a fórmula do conceito do emprego. Por isso que, quando é divulgado, está dando 11,5%, não é? Aquilo ali é porque leva em conta o precário, leva em conta o que se chama no conceito técnico de subemprego, né? A pessoa que trabalha apenas algumas horas por dia, trabalha apenas alguns dias da semana, algum dia no mês, ele entra. Quando no conceito internacional, e o Brasil sempre seguiu, o emprego é aquele de carteira assinada, com salário no mês, com direito a férias, 13º, previdência, não é? Ou seja, é esse aqui que é o emprego. Então, o país incentivar o subemprego, imagine, se tu abrir uma empresa, é obrigado a comprovar que vai gerar 500 empregos, eu te dou um incentivo fiscal. É assim que diz a lei. Para gerar um subemprego e comprovar isso, qual é o sentido que tem? Então, Ari, aqui para você compreender, a carestia, ela é baseada em vários fatores. Eu não posso desconhecer que há um problema mundial, esse sim causado por dois grandes fatores. Pela pandemia, mas já muitos países em fase de recuperação, e pela guerra da Ucrânia com a Rússia, que também não pode mais estar botando culpa não, que a guerra continua lá, mas ela já não está mais afetando tanto o mundo. Está tendo a crise do gás, agora afetando principalmente a Alemanha, é parte da guerra, na minha visão. Mas veja, do ponto de vista do Brasil, o Brasil é produtor de algumas coisas que não é para ser atingido pela crise mundial, porque a gente não depende de comprar dos outros, tá certo? Nós não dependemos da compra de energia dos outros. O Brasil é autossuficiente, até exportador de energia, e energia limpa, diga-se de passagem. Com uma matriz que, por exemplo, eólicas e solar, era para ter regular. Então, o que estou lá discutindo o programa de governo, o que está propondo lá no programa de governo? Eu vou fazer uma revisão que era para ter sido feita 3 anos atrás e não foi feita, para estimular uma hidrelétrica, para estimular que o privado vá lá e faça um investimento em eólica, solar. O governo aceita que, no preço, além da gente pagar por energia, a gente paga mais pelo investimento. Você poder ganhar o do investimento. É como se fosse uma PPP, paga por nós, via setor público. Ora, várias hidrelétricas já foram quitadas. Vários investimentos de energia eólica solar já foram quitados. É para sair da conta. E não está saindo da conta, compreende? Daqui, baixa energia. O combustível, para dar um exemplo. Hoje, eu vi até ontem o Rodrigo Pacheco, né, defendendo a proposta que eu venho sustentando há 4 anos. E não é da agora. O preço já vinha dando sinais
desde o governo Temer, para lembrar lá no governo Temer, o litro do combustível era em torno de R$ 3,80, R$ 3,70, e ali já chegando num crescimento de R$ 4,00. A solução é tirar a CID, que tirou dinheiro, inclusive, para a recuperação da malha das estradas, etc. E tirou o fundo de estabilização do preço. Tirou o que dava a solução para o preço. Olha que loucura. Então, ao tirar a CID, o que aconteceu? Não resolveu o problema do preço, subiu de 4 para 6, ali no final de 21. O problema é o ICMS. Congela o ICMS. Está congelado desde 1º de novembro e o preço vai para 8, 8,50, para 9, chegando em alguns lugares até a 10. Ora, o Brasil é autossuficiente em petróleo. Então, parou e nós vamos retomar, se Deus quiser, chegando lá, o governo do presidente Lula vai retomar a política de ampliação de refino no Brasil. Ampliar a produção de gasolina, de óleo diesel, menos dependência de gás de quem quer que seja, enfim. Do outro lado, o Brasil já refina uma parte. O custo do litro da gasolina refinada no Brasil é mais barato do que o preço internacional. Então, hoje, o que é que faz? Compra uma parte importada e outra parte é refinada no Brasil. Você tem que levar em conta e fazer o preço médio. Não estão fazendo. Só aqui já dá uma queda no preço real e definitivo da gasolina e do óleo diesel. Então, por causa do meu tempo esse aqui, caminho tem que fazer. Eu sou então, dependente e na parte aqui de alimento, dele. nós somos produtores de alimentos. Aqui é estímulo à produção. O que está subindo? Sempre foi assim. É o tomate, é a verdura, é o feijão, é o arroz, é o trigo, é o quê? Então, é o trigo. Quantas vezes o Brasil subsidiou o trigo para poder o preço não subir tanto, né? Ou estimula, que é melhor, porque gera emprego, renda, a produção para poder trazer, melhorar a competitividade, aumentar com tecnologias o custo, né? E evitar o abuso. E aqui tem um misto de elevação de preço por conta do custo real elevado, mas tem elevação de preço também por abuso. Então, é o poder central que tem que coordenar. Tem abuso de alguém que está cobrando, está com uma lucratividade elevada, a própria Petrobras. A Petrobras era para fechar, mas eu encerro com isso aqui. Com um lucro em 2021, está no balanço dela. A previsão era de um lucro de 30 bilhões. Deu 106 bilhões. Esse dinheiro vai para onde? 35 bilhões para o governo. O governo, a União, que quer tirar dos estados, lucrando com o aumento dos preços. Esse ano já passaram cerca de 50 bilhões de lucro. Este ano, 50 bilhões de lucro da Petrobras. Então, isso aqui é preço abusivo. Na veia. Um presidente que tenha a coragem de ser presidente, que tenha estímulo para ser presidente, que seja corajoso, que tenha compromisso com o povo, vai lá e toma providência. Quem é que indica o presidente da Petrobras? Esses dias eu não acreditei, é fake, só pode ser mentira. O presidente está autorizando abrir uma CPI contra a Petrobras. O Wellington Dias, governador, está abrindo uma CPI contra a Gespisa. Qual é a lógica? Vamos lá, Pauliana, vamos lá. Olha, eu vou colocar o bode na sala. Só botar a culpa no outro, viu? Pois deixa eu botar o bode na sala. De botar lá. a culpa, vamos pro bode. Ele já esteve na sala dessa base que o senhor hoje mantém, que é o ministro Ciro Nogueira. Quero saber o que mudou, quem mudou desde 2018 para cá. Como é que está essa relação entre vocês e como a chegada de Ciro Nogueira modificou, ajudou, piorou o cenário aqui no Piauí? E aí, para ser sincero, aqui eu não vou nem botar culpa de Ciro Nogueira, não, viu? De verdade. Porque assim, eu sou governador, eu tenho que ter, vamos dizer assim, aquilo que o povo me deu. O povo lhe dar o poder, claro, dentro dos limites. Você tem que prestar conta para Tribunal de Contas, para Assembleia, para Judiciário, para Ministério Público, mas principalmente para o povo. Então, quem assume um cargo de prefeito tem um mandato. Quem assume um cargo de governador, de presidente da República. Então, aqui eu faço as escolhas, né, já para poder fazer o que eu quero. Então, assim, o que eu percebo é que não há governo.
Não há ministro da Economia, ministro da Educação, é como se não existisse, o da Saúde. Agora aí quase não tem medidas, né, para tratar dos temas principais, não há uma política, né, para a agricultura. O que tinha, desmontou e não botou no lugar. Não tem uma política para habitação, não tem uma política para o emprego, não tem uma política para apoio aos empreendedores, apoio à atração de investimento, não há Mas ela uma está busca... falando da Mas relação do entre senhor o com o senhor e o ministro. ministro Ciro Nogueira, como é que é essa relação hoje? É porque vocês já foram aliados, Ah, tá, vocês já entendi. estiveram juntos, né? Entendi. O que, que mudou de 2018 para cá, dele, na sua relação também? Eu continuo no mesmo lugar, mesmo campo político, o mesmo time, com o mesmo pensamento. Ele que mudou de lado, tá certo? Era do lado do Lula, da Dilma, foi para o lado do Bolsonaro, tá certo? Então, ele que mudou de lado, nós permanecemos aqui. É aquilo que nós chamamos o time do povo, continua aqui. Veja que quando você tem uma mudança, isso aqui, o Rafael gosta de falar muito nos eventos que a gente vai discutir em programa de governo, ele diz, tem gente que tem vergonha de dizer qual é o seu lado, quem é que está ao seu lado. E quando você vota em alguém, você não vamos dizer assim, dono do seu mandato, não vai fazer um mandato sozinho. Você tem um conjunto de outros líderes com os quais você compartilha o mandato. Então, você não pode esconder isso. Então, enquanto eles escondem que são do lado do Bolsonaro, eu vejo o esforço do ex-prefeito Silvio Mendes entrando com ação através do progressista para não aceitar dizer que é do lado do Bolsonaro. Mas, infelizmente, é apoiado pelo Ciro. Ciro é ministro de quem? Do Bolsonaro. Então, nós temos orgulho do nosso lado. Eu tenho orgulho de ser do lado do Rafael Temístico, do lado da Regina, do lado do Marcelo Castro, do lado do Flávio Nogueira, do lado do Júlio César, do Fábio Abreu, do Marcelo Castro. Em cada lugar a gente tem orgulho das pessoas, em cada município, cada líder. É jogo aberto. Por quê? Porque sendo eleito, é com esse povo aqui que a gente vai estar tomando decisões, fazendo a condução. Agora, a governadora Regina, é ela quem comanda, ela quem coordena. O governador Rafael, é ele quem comanda. Era eu que tinha que assumir a responsabilidade. Então, hoje o que eu sinto é que o senador, né, eleito comigo lá atrás, e digo que sou grato por tudo que trabalhamos juntos, não nego, né, a importância que teve nesse período. Mudou, não sei porquê. Agora, que está feio, tá certo? E o povo reconhece isso. Obrigado pela presença aqui, ex-governador Wellington Dias. Olha, eu que agradeço. E apesar de tanta coisa ruim, eu sempre quero deixar claro assim, esperança, né? Se de um lado eu analiso que a situação da carestia, como o Ari lembrava ali, do desemprego, de fome, de todas essas coisas, mas também eu olho para frente e tem uma luz no final do túnel, tem esperança, tem hoje, e não é mais uma questão partidária, eu acho que há um sentimento nacional de que a gente precisa sustentar a democracia, rede de proteção social, precisa ter o Brasil, né, andando numa direção. O Brasil vinha um período importante de evolução e essa involução precisa ser estancada. Então, eu que digo sempre, Deus no comando e esperança, e se Deus quiser, 22 será um ano aí de importantes vitórias para o Piauí, para o povo do Brasil também.